Então, isso é uma coisa que para mim é incrível. O que mais me pegava na Venice, quando eu conheci a câmera, era realmente o peso, né? Porque eu parei de usar a Alexa XT, que era enorme, para usar a Mini na época, por causa do peso, e eu achava a Venice um pouco pesada. Isso é uma coisa que pegava para mim. Mas, quem gosta de filme, tá nem aí pro peso, né? Tá preocupado com o que sai do arquivo. E aí me surpreendeu muito o arquivo, né? Porque o arquivo dela, ela tem um XOCN XT, que é o RAW full com todas as informações sem nenhuma compressão. Um para um de compressão, é tipo assim, né, praticamente nenhuma câmera faz isso, sabe? De tu ter a opção de total descomprimir do arquivo. Em contrapartida, cada 20 minutos é 1 tera. Ok, a vida é assim mesmo. Mas a gente tem a opção dentro dela que não tem na Burano, então por isso que eu digo que ela é uma câmera. Eu digo que a Burano é uma câmera incrível, maravilhosa, mas a Venice ela te traz tudo que falta no resto do setup. Então, ou seja, aqui eu tenho como filmar em XT, que é o RAW sem compressão, tem um ST, que é um standard, que é um pouco menos de informação do que o XT, e tem a opção de filmar com LT, que tem a mesma informação do ST, porém eles têm não sei o que a Sony faz, eles fazem um monte de bruxaria mesmo. E o arquivo fica bem mais leve. E aí é o mesmo arquivo da Burano. Então na Venice tem a opção de filmar com o exato mesmo arquivo da Burano, que é o XOCN LT. Isso para uma produção grande, para tu vai filmar com 10 câmeras, ou 6 câmeras, ou 4 câmeras, às vezes tu quer ter, eu quero ter porque tu quer, as pessoas querem, eu quero ter uma câmera mais pesada, tipo mais robusta, que me tenha mais recursos, que filme em 3x2, que é o grande segundo ponto que eu gosto da Venice, é o fato do Open Gate, né? Como eu falei para vocês, publicidade, o que mais pega é a gente não ter a opção de ter os dois formatos. Inclusive eu botei quadrado aqui a imagem, porque é isso, tudo virou quadrado ou vertical. Então a publicidade a gente faz filme de 1 milhão para passar 6 vezes na Globo e veicular o ano inteiro no Instagram. Então tu vai usar 6 vezes ele 16:9 e o resto do ano inteiro em 9:16. Então tu não tem uma câmera que te dê o Open Gate. Nesse caso aqui, ela tem um Open Gate, né, 8.6K, o sensor é de 8K, nativo é 8K, mas ela filma em 3.2 ou 8.6K, ou seja, na realidade que a gente tem hoje, e assim, num chute, né, acredito que nos próximos 4, 5 anos as TVs ainda não estejam 8K, não existe a transmissão de dados para 8K, ou seja, é uma câmera que ainda tem de vida saudável no mercado, tanto a Burano quanto a Venice 2, mas uns 5 anos sem sofrer. Porque ela está com muito mais resolução do que tem de saída no mercado, e isso também é bom para filmes de pós-produção, tá? E como hoje em dia eu faço muito filme de pós-produção, eu acabo que prefiro um sensor que me dê mais resolução para poder cortar, para fazer efeito, para diminuir o tamanho do grão no efeito. E aí é o outro ponto que é muito amor envolvido, tá, gente? Eu já testei quando a Burano veio para mim testar, ela era demo ainda, não tinha sido fabricado. Eu esgacei os 12 mil de ISO da câmera com uma lente 4.1 no minhocão de madrugada, deixei o pessoal bem tranquilo, o pessoal estava super faceiro, que a câmera demo estava no minhocão 1 da noite lá em São Paulo e o pau quebrando. Com 12 mil de ISO eu não vi grão, quer dizer, não vi grão não. Eu vi o grão que a gente aceita nas outras marcas em 13.200. Eu estava em 12. E a Venice se mostrou exatamente igual. E por essa questão, né, de tu ter ISO, tu ter ISO, né, para hoje em dia as lentes elas têm vindo um pouco mais escuras, né, 2.1, 2.2, para mim é escuro, né, porque eu gosto de 1.4, 1.1, 1.0, 9.5, aquelas coisas sujas. É bom tu ter um pouco de ISO a mais para quem roda bastante noturna e não ter grão, sabe? Então eu acho que isso é um grande diferencial. E aí, cara, o mercado ele tem migrado muito para uma questão de... Deixa eu só ver meu tempo, eu tô perdido aqui. Não estou bem, então ótimo. Eu sou, gente, desculpa o TDAH, isso aí não nasci com ele, não tem o que fazer. E eu, desde que começou essa questão da inteligência artificial, produção virtual, Mandalorian surgiu com aquela, como os caras fizeram aquilo, inclusive
A Sony me levou no estúdio esse ano do Mandalorian para ver de fato a tecnologia lá ao vivo. Eu tenho me especializado muito em produção virtual. Acho que hoje a maioria dos meus filmes são produção virtual, então não tinha mais como fugir da Sony, porque a Sony, produção virtual, eu botei ali, é só isso aqui, produção virtual sem limites, porque assim, eu faço produção virtual desde que se inventou isso, quando se fazia com projeção por trás. Se botava uma tela branca, se botava um projetor de 20 mil lumens atrás, se projetava, e aí alguém ficava na frente ali, não tinha tracking, tu fazia, era moda bicho, mas já fazia. Então, quando começou a vir os painéis, eles davam linha pra caramba. Provavelmente o pessoal que tá me filmando aí com as câmeras deve estar tendo algum problema de linha no painel, porque é padrão esse problema de linha. E aí, até então, só a Red tinha uma solução que funcionasse direito, que era a Raptor com Global Shutter, que enganava. Mas quando tu puxava o 30% de preto, aí deixava a tela 30% de preto, todas as câmeras acusavam, de todas as marcas. Todas, 100%. Quando tu tinha o azul nativo, assim, no 100% do azul, e a tela não estivesse no 100% do máximo, todas as câmeras teriam uma linha. Eu até deixei marcado lá o monitor lá em cima para que vocês vejam, como na Venice não tem linha nenhuma. Nesse dia aqui, eu não botei fotografia as outras câmeras, porque eu não estou aqui para falar das outras, eu estou aqui para falar dessa, mas nesse dia eu estava com todas as câmeras que vocês imaginem, tá? Eu estava com, acho que 6 câmeras, uma do lado da outra, nesse dia fazendo testes. E a Venice, porque eu botei ali produção virtual sem limites, eu rodo com o shutter que eu quiser o painel. Não é o shutter que me disseram que eu posso rodar. Eu rodo o que eu quiser. Eu estava fazendo uma campanha de vivo, essa aqui inclusive, que está na TV, com o Gil do Vigor, isso é produção virtual. Um menino da pós chegou para mim e falou assim, cara, vai ter uma tela verde lá. Eu preciso de um shutter mais alto. E eu traumatizado, né? Ser humano traumatiza, velho. Eu tava traumatizado. Na hora que eu fui virar o shutter para botar lá 45 de shutter, eu tava com as pernas tremendo já. Aí eu olhava no monitor, não tinha linha. Aí eu disse, o que houve? O que tá acontecendo? Aí eu ainda perguntei para os guris, você subir a potência do painel? Porque às vezes tu subir a potência do painel, tu aumenta a transmissão de hertz e faz com que ajude. Ele, não. Segue nos 30% que está com todas as câmeras. Todas as câmeras, uma do lado da outra, era faixas de linha em cima, faixa de linha embaixo ou linha correndo. Tá? Então, assim, é uma diferença surreal de como funciona esse sistema. A velocidade de leitura do sensor da Sony é a leitura mais rápida do mercado, além de se combinar com o Global Shutter. Então, é realmente muito difícil de dar linha, porque o sistema é feito para isso. É aí que eu fui entender que a Sony estava se especializando nessa questão de produção técnica. Produção que tem pós-produção, produção que tem painel, produção que não é só lá botar um ND, uma lente toda aberta e sair correndo atrás do elenco, entendeu? Isso faz também, aí tem a Burano para isso, que inclusive nem tem a mesma qualidade no painel. A Burano, inclusive, estava como todas as outras câmeras, tendo problema como todas as outras estavam tendo, só a Venice que não, porque é essa câmera encantada. Eu não sei a mágica que eles fizeram aí dentro. Né? E aí, como facilita tanto esse processo, acaba que tu fica mais livre. Porque é muito difícil, às vezes, quando tu precisa uma questão técnica num filme, assim, de tipo, o cara precisava de shutter 45. E não teria como fazer isso se não fosse com o Venice 2. Inclusive, a gente já teve casos lá na locadora de o fotógrafo pedir uma câmera, chegar na frente do painel, a câmera não funcionar e sair correndo lá na frente para trocar pela Venice. Isso já está acontecendo direto. Porque agora que tem a opção, né? Eu sei que no Brasil estava complicado, só tinha Venice 1, daí a galera achava que era uma câmera velha, mas, enfim, cada um é louco, né? Cada um com a sua loucura. Então, hoje já tem opção, já tem em vários lugares, está chegando cada vez mais. E aí, como eu falei para vocês, né, a Sony, os caras são técnicos, eles não são engenheiros de asfalto. Os caras criaram o sistema Mini. Para quem conhecia o outro Rialto, o primeiro Rialto da Sony,
O primeiro Rialto veio com várias questões técnicas que fizeram com que ele não entrasse tão bem. Ele não rodava com a mesma configuração que roda o corpo, ele não tinha a mesma latitude do que tinha a latitude do corpo, tinha várias questões que não eram iguais, por mais que fosse um equipamento incrível, que reduzisse o tamanho da câmera a uma capa de CD, né, sei lá, uma fita beta, a câmera ficava bem menor. Eles lançaram esse novo sistema, que é o Mini Rialto, né, que é o Mini do Rialto, que é esse aqui que a gente está aqui, tá? Esse sistema, tá? Ele consegue fazer exatamente tudo que a câmera faz. Tudo que ela faz no corpo, ela faz. Mas no corpo faz 60, faça 60 aqui também. No corpo tem aqui também. Porque tecnicamente a Sony tirou só o sensor daqui de dentro. Não tem nada de processamento aqui. No outro Rialto ainda existia algum processamento interno do Rialto. Esse não existe mais nenhum. O processamento sai todo por esse cabo de fibra que chega aqui. Eu até fiz um vídeo agora, antes de entrar aqui para falar com vocês. Eu fiz o vídeo trocando, eu acho que o vídeo no total, eu trocando, eu nunca tinha trocado. A primeira vez que eu troquei de primeira sem funcionando, tá? Eu estou monitorado aqui, depois eu mostro vocês. Acho que não deu 10 minutos. São 8 parafusos, tira a frente, bota a outra e entrou. Então, tipo assim, é muito fácil, muito simples. E aí a gente transformou a câmera cine alta nisso aqui, gente. Eu fiz questão... E olha que eu tô com setapaço, né? Eu ainda botei monitor aqui, né? Porque nas feiras, quem foi para a NAB, Cine Gear, nenhuma outra feira tinha feito o que a gente fez aqui hoje. E eu fui em todas esse ano. De botar o monitoramento aqui em cima, para a gente poder ver. Então, quem quiser depois passar lá no stand da vídeo, vai estar lá montada assim para vocês testarem. Pegar na mão, olhar, ver o processo todo. A gente está falando que a gente transformou uma câmera ligada de 12, 13 quilos numa câmera de meio quilo. O RS4 Pro agora está cantando de um jeito que ele nunca cantou, gente. Não, é sério, porque, imagina, se tu pegar uma lente pesada, vamos falar de lente pesada de verdade, Signature, Supreme, Cookie, lente pesada. E tu botar aqui, se tu tiver se souber balancear, tu bota no RS4. Bota no hidro e faz câmera K. Porque tu estica o cabo para dentro pela janela, como tu vai esticar o do controle remoto mesmo, já vai esticar um esticador, né? A vida é assim. E tu tem, olha o tamanho disso, gente. Realmente é muito pequeno. Aqui eu tô com a lente, né? Com a Leica Hector, com as Lights Hector, que eu até vou falar um pouco delas depois, que eu tive o prazer de ser a primeira pessoa a ir a testar. Me senti muito lisonjeado da Lights me notar e me mandar as lentes para testar. Claro que sempre com a ajuda do você, que não me deixa nunca perto, esse é bom. Essa mini extensão fez com que a gente pudesse agora pensar diferente. Filmes como Top Gun, esses filmes todos de ação novos que foram feitos, todos a Sony está envolvida, vocês perceberam nisso? O Fórmula 1, eles pegaram uma FR7, desmontaram, botaram uma FX6 dentro para fazer as cenas que grava. Aí eles pegaram e fizeram um mini pequenininho para poder gripar em avião a 400 km por hora. Entende como eu estava falando que os caras estão preocupados no futuro do cinema e não no cinema do passado, até porque quem vive de passado é museu. E o cinema não é museu. Até tem museu. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não dá para ficar vivendo de algo que não existe mais. E eu vejo que a Sony é muito antenada nisso em todos esses suportes que ela faz. Entendeu? Então, tipo, a câmera boa que eu tenho é pesada, beleza, vou deixar ela mais leve que uma FX3. Foi o que eles fizeram. É mais leve que uma FX3. Então tu pode ligar em qualquer lugar. E aí, tecnologia, como nós estávamos falando, aquela coisa toda. Parece até mentira, mas os caras pensaram a largura do corpo para ser a largura da distância dos nossos olhos. Ou seja, quando tu gripa uma câmera do lado da outra, tu grava 3D sem espelho, sem vidro, sem reflexo, sem aquele... Quem já filmou de 3D sabe que é uma câmera de cima ou uma de lado, o corpo fica... Sei lá, gente, eu não consigo nem... Fica o tamanho dessa TV aqui, fica o corpo. Para tu fazer um 3D até o mini. E aí, por que as lentes começaram, as marcas como a Lights,
todas as marcas começaram a lançar lentes menores, mas com qualidade ótica incrível. Porque sabem que a Sony está mandando um sistema desses que pode plugar. Aqui eu consigo ter duas lights Hector, uma do lado da outra e ter a visão humana. E eu rodo 3D com 1,2 kg. 1,2 kg e tu está filmando em 3D. Só o vidro que ia na frente era 2 kg. Então, eu gosto da marca, não é porque eu sou fanboy de marca, até porque eu acho ser fanboy de marca a maior burrice que alguém pode fazer. Mas é que eu aprendi a gostar da Sony, e aprendi, porque realmente a tecnologia embarcada, parece que tem um engenheiro da NASA lá dentro, quer dizer, na real eu acho que os engenheiros da NASA são da Sony, porque, olha, eu vou te falar, o bagulho é sinistro. E vocês viram que assim, a gente está falando de algo aqui que parece, estamos falando de câmera. Não, eu estou falando só do que câmeras não fazem e a Sony faz. Do que a linha Cinelta faz. Eu não estou falando de câmera. Porque câmera, todo mundo filma aqui, pelo que eu sei, pelo que eu vejo. Eu conheço vários rostos, já filmei com algumas pessoas que estão aqui. Todo mundo filma, todo mundo sabe o que uma câmera faz. Não precisa ensinar. Eu estou falando aqui coisas que são diferentes e que só essa câmera faz. Tá? Então, é bizarro mesmo. E aí, mesmo com um corpo tão pequeno como esse corpo do Mini, eles não iam fazer. Cadê o ND interno, né? Cadê? A única mudança que existe do corpo da Venice 2 com o sensor no corpo e com o sensor fora do corpo são que os NDs viram manual. Vem esse estojinho aqui. Faltou uma lona agora. Agora jogava. Vou falar algo, vocês não escutam, tá? Aí, vem todos os NDs. Vem todos os NDs, tá? Aqui. Vem todos os NDs do Clear, que é o que está na câmera, até o 24. Porque, como eu disse, 3, 6, 9, eles não iam fazer banco isso, tá? Aí, olha como é simples de trocar. Tu aperta aqui, ele já ejeta o outro sozinho. Tu tirou. Guarda aqui dentro. Vou botar um 3 para não... Bom, vocês não estão vendo a imagem mesmo, para uma bosta. Você entra com o outro aqui. Opa, ainda botei virado. Né? Você entra com o outro aqui, fecha. Automaticamente na câmera aqui, ó, a câmera já reconhece que está com ND3. Depois no stand, lá vocês passem lá no stand e deem uma olhada, vocês vão poder fazer tudo isso você mesmo. Eu estou dizendo que é possível. Então tu tem todos os NDs desse tamanho aqui, bonitinho, lindo, maravilhoso, sem R, sem não sei o que, clear. ND clear, normal, como todo, igual o que estaria aqui. Ou seja, se tu está filmando com 3 câmeras, uma tu está filmando de fora do carro, daí tu está com o carro, isso aqui, com 3 ventosas, 2 varetas e 3 cabeças de efeito, você faz cena de ação de carro que nem o carro sabe que é possível. Sério. Não, eu já falei pra você que eu não sei se esse não vai voltar, porque eu vou meter nas rodas da minha traca e vou fazer esse negócio girar. Vamos ver, tem que ver se funciona, né? Vai ver se funciona, se é bom. E aí, gente, deixa eu ver como está meu tempo. Eu acho que eu estou administrando ele direitinho, eu aprendi a falar agora. É só isso mesmo? Ou isso é o que falta? Já me perdi. Bom, enfim, qualquer coisa a gente troca a ideia no final. Aí, como o mercado, né, tem, como eu falei para vocês, tem ido para esse lado, né, de menores corpos, facilidade de gripe, que tem, eu não sei se, eu não estou enxergando aqui, mas tenho certeza que aqui em Curitiba teve gente que é da época que não tinha tubo e algema. Se fazia estrutura de madeira com prego e sarrafo. Sabia? Eu esperei só tu te acusar, né, porque senão eu ia falar a tua idade, por isso eu ia ficar nervoso. Então, assim, o cinema já foi feito de sarrafo prego. Ele migrou para o tubo e algema. Então as câmeras eram desse tamanho. As câmeras ficaram mini e agora as câmeras ficaram micro. Porque eu brinco que o nome desse aqui tá errado. Para mim tinha que chamar micro Rialto. Porque é do tamanho do sensor, gente. Quando vocês abrem ele e olham, é só o tamanho do sensor. Não tem nenhum processamento aqui. O processamento sai por esse cabo, entra na câmera e o que está fazendo o processamento é o corpo, a mesma câmera. Então, assim, quando a gente entra nesse lugar, né? Inclusive, deixa eu mostrar aqui. Agora que eu vi aqui, muito obrigado, Tatiana, você é incrível.
Obrigado. Esse aqui é o sensor que vem na câmera. Como vocês podem ver, é a frente da câmera. É a frente daquela câmera ali. São 8 parafusos, não tem encaixe. Entra e deu. Você coloca e deu. Tu não fica puxando um cabinho para tentar encaixar o cabinho. Tira e coloca o próximo e vambora. Como eu falei pra vocês, a primeira vez que eu fiz, eu não demorei 10 minutos para montar como está montado ali. Eu demorei mais para achar as ferramentas que estavam um no case de um e outro no case do outro, do que de fato para trocar o negócio. E pensando nessas coisas, né, de praticidade, de o cinema está ficando cada vez melhor, tem uma tendência que as marcas, todas as grandes marcas lançaram lentes novas, menores. A Cookie, a DCO, a Zeiss, todo mundo. E a Lights lançou, e eu me senti muito, muito honrado deles terem me convidado, né, para testar as lentes antes de lançar. Foi mais um produto que chegou para mim antes do lançamento, mandei meus feedbacks direto pro pessoal, então foi tipo, eu tô gostando. O que eu mais estou gostando dessa história de estar podendo trocar ideia com a galera é também que eu estou podendo, graças à galera, trocar ideia com a marca. E a marca me escuta, e tá ficando legal esse negócio. E aí, tanto que essas lentes estão com o corpo, as lentes que estão aqui da foto, se vocês estão vendo, com a anilha prata, aqui é a dourada, porque essa aqui é a primeira de todas, é a que veio para testar no teste e tal, então, enfim, é praticamente um demo, mas não é. E o que eu falei para vocês aqui no início, que eu não gosto de lente nova, né? Eu gosto de lente velha. Eu gosto de lente... Aí, como é que vai gostar da lente 2025, né? Eu adoro os textos, como eles veem. O pessoal aprendeu a fazer copy agora. A copy virou um negócio incrível, né? Que a copy foi assim: Thiago, essas lentes são novas, mas elas são muito velhas. Tá bom? Parece velha? Sim. Se te dissesse que essa lente é velha, parece velha, tu ia dizer que não, é óbvio. Eu falei que não também. E aí me disseram, não, cara, porque o Hector é um dos primeiros engenheiros de lentes da Lights, 1930, eles acharam lá os projetos do cara, recriaram o tubo para que pudesse... Porque não dava para vir com o tubo que tinha antigamente, né? O tubo antigamente da Lights era aquele negócio que era fininho assim, comprido, tudo aqui. Aqui todos, vocês podem ver na foto, todos os motores de foco são na mesma altura, os do diafragma na mesma altura, ou seja, tá filmando, tá com 2 motores lá, tira e coloca, já está no lugar, não precisa ajustar, é uma vez só. Não teria isso em 1930, até porque em 1930 o pessoal estava preocupado em tirar foto, não em fazer vídeo. Ainda terá, o vídeo no 1930 era sonho infantil ainda, não era o que é hoje, que é a realidade, né? E, cara, quem já me conhece na internet sabe, assim, eu não acredito em Papai Noel, nem Coelhinho da Páscoa, tá? Então, tipo assim, me disseram, as lentes são igual de 1930. Eu achei um colecionador de Leica em São Paulo, que tinha as lentes de 1930, e peguei as lentes. Fui lá testar uma do lado da outra, porque se é igual, tem que ser igual, né? Se não é igual, é mentira. Eu não consegui achar a mesma milimetragem, e por isso que tem um pouco mais de diferença. Eu só consegui achar a 13545, que é essa imagem aqui, e aí eu tinha a minha mais fechada que eu tinha para testar, era 73, 2.1, ou seja, eles deixaram mais luminosa a lente, mantiveram as características do tubo, ou seja, os 6 elementos óticos dessa lente não tem elemento de correção. Os 6 elementos, os 2 na frente, 2 no meio, 2 de trás, beijo no braço, acabou os elementos, é isso aí que temos dentro da lente. Não é aquela chuva de elementos que parece que a lente precisa de 70 coisas para fazer um negócio simples que é foco. Então, assim, vocês observem assim, que a lente de 1930, claro, mais telada e tal, e a lente de 2025, elas têm as mesmas características visuais. Mesma profundidade de cor, claro que ali eu tive que compensar, né, porque a diferença de diafragma das duas eu não equiparei, né, porque eu fechar o diafragma eu mudo o bokeh, quem não sabe disso, fechar o diafragma eu mudo o bokeh da lente, se muda o bokeh da lente não é igual ao outro, já é diferente. Então eu preferi compensar de ISO,
Eu baixei o ISO da câmera porque eu achei que ia danificar menos, mas aí depois eu me lembrei, quando tu baixa ISO, tu achata a cor, tu muda um pouco a curva de cor, eu tinha me esquecido disso na hora do teste. Então tem uma pequena diferença do fundo de cor, que é porque um está mais vivo, porque estava com o ISO mais alto, e aí a curva de cor era um pouco melhor, e eu não nem passei por colorista, eu apliquei o mesmo LUT nos dois, porque se eu mandasse para o colorista, ele ia deixar igual. E não era a minha ideia. A minha ideia aqui era mostrar para vocês o que era cru eu vendo no monitor, e era cru eu vendo no monitor. E é isso que saiu. Então para vocês, praticamente o mesmo look, com muito mais tecnologia embarcada. E o que eu digo de tecnologia embarcada? O foco é bom, é perfeito, o contraste super soft, então não é esse Sharp que tu pega nessas lentes que hoje estão no mercado, que é tudo Sharp sobrando, contraste sobrando, e quando não tem Sharp, contraste sobrando, tem overlay. Tu bota foco aqui e parece que tem uma sombra atrás do mesmo objeto, que várias marcas fazem isso, e aí, enfim, deixa quieto. Então, assim, só o fato, porque eu sei que vocês sabem que teve outras marcas que disseram que fizeram lentes iguais a outras lentes, e aí tu bota uma lente do lado da outra, nem se parece. Nesse caso, super se parece. E aí quando eu falo de look e personalidade, tá bom, esse aqui não é meu, tá? Não, mas vai. Quando a gente fala de look e personalidade, aqui eu tô com a 50mm praticamente no macro da lente, na Burano. Isso aqui é um shot da Burano. Eu tenho foco aqui, na área central, aqui eu já não tenho. Isso parece uma lente 2.1, 2.2, não parece. Parece uma lente mais, com menos diafragma, com 1.5, 1.6, porque a tecnologia de construção da lente, como eu falei para vocês, não tem redutores de elementos para Sharp, elementos para contraste, não tem. Então ela fica bem como seria uma lente vintage. E aí, olha o bokeh lá na borda, lá na ponta. Não é ovalado, não é redondo. No meio ele chega a ter até uma semelhança com o Petzl, sabe? Aquela coisa da Petzl, mas claro, bem diferente, né? Mas mais cirúrgico, bem mais cirúrgico, mas tu tem uma personalidade no bokeh dessas lentes. Ou seja, são lentes de 2025. Nossa, tá tão bonito aqui. São lentes de 2025 com um look realmente de 1930. E isso, gente, tu ter lentes hoje com tecnologia, que tu possa rodar um filme em 3D, como eu estava falando para vocês, com dois minis um do lado do outro, mas que tem um look que tu não vai sofrer para botar look, porque eu, por exemplo, quando vou filmar com algumas lentes dessas pequenas novas aí que tem, eu tenho que botar um Lumière Glass Full, um pearlescent ou alguma coisa, eu boto 3 vidros na frente para tirar um pouco aquela grosseria de Sharp que tem no ponto de foco. Tu vê que aqui mesmo no ponto de foco não é grosseiro o Sharp. Tá lá. Eu fiz tudo aberto de diafragma, porque eu sou tudo aberto mesmo. Então eu fiz o teste pra mim. E aí vocês aproveitam e dá uma curtida. Mas é isso. Tu vê que ela tem foco, não é aquele foco com glow, que tem lente mais velha, lente mais antiga, que o foco fica com glow. Né? Tu pega aquelas FD mais antigas, assim, rehousing, elas têm um glowzinho assim no Sharp do foco. Essas aqui não tem glow no Sharp do foco, porém, aonde sai do ponto de foco, começa na hora já a ter personalidade. Então, assim, eu me senti realmente muito, muito honrado de poder ter sido o primeiro a testar essas lentes, porque são lentes realmente assim, que para o que eu estava falando para vocês, né, o mercado está indo para um lugar onde as coisas estão cada vez menores, e aí a única opção que tinha eram lentes automáticas ou lentes que não tinham graça nenhuma, lentes sem personalidade. A Lights foi lá e pensou assim, lente pequena todo mundo já fez, tem um caminhão de lente pequena aí, vou fazer uma lente pequena que pelo menos tenha graça. E essa tem bastante graça, inclusive, quase eu me incomodei com o pessoal, né, porque eu ia, se eu não fosse de boa índole, eu tenho uma índole muito boa, pessoal, se eu não fosse eu tinha roubado. Porque, cara, vontade era menos 30 de devolver essas lentes.
Não, na verdade tem que ser dita, não tô pago pra mentir, não. E aí, gente, olha o tamanho desse kit. Esse monitor a gente está usando esse aqui porque foi o que veio para a feira, tá? Porque o ideal seria estar com um de 5. O de 5 pequenininho, aquele aqui, plugado direto aqui em cima, na câmera. Então tu fica praticamente com um monitor metade do tamanho desse e super pequenininho. Então, assim, é um sistema muito prático e facilita para todos, para tu gripar, para tudo, para botar uma grua agora para fazer... eu lembro quando fizeram, como foi o filme The Creator, né? Que os caras lá falaram, não, fez tudo de FX3, FX não sei o que lá e tal. A escolha da câmera